Sabe aquelas escadas lindas, maravilhosas que a gente vê assim, bem Pinterest, que até quem não tem escada em sua casa tem vontade de ter uma só para fazer aquela decoração bem exuberante? E o vídeo de hoje é exatamente sobre a decoração da minha escada, que não é nenhuma dessas aí não, tá? Essas são algumas imagens que eu fico só sonhando, porque eu sempre sonhei, gente, em ter uma decoração natalina na minha escada, mas sem verba para isso. E mesmo sem condições de investir numa decoração top das galáxias, eu resolvi me aventurar e ver o que eu poderia fazer com o que eu já tinha por aqui mesmo. Simbora pro vídeo? Oi, gente linda do bem, tudo bom com vocês? Quem é novo por aqui, meu nome é Vódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. Sempre desejei fazer uma decoração natalina para minha escada. Pois é, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar o que foi que eu fiz na minha escada, gastando o pouco com materiais que eu tinha aqui na minha casa. Bora ver? A minha escada, gente, é sempre cenário para fotos. E no aniversário de Giovana esse ano eu decorei com bexigas, ficou bem lindo. Mas ela nunca recebeu uma decoração natalina. E como eu sempre tive essa vontade de fazer uma decoração, por mais simples que seja, então eu resolvi aproveitar os materiais que eu tinha por aqui para fazer uma decoração e marcar essa data que é tão importante. Eu tinha essas bolas bem comuns, né, que era da decoração do ano passado, estava sem uso, retirei essa tampinha, né, tipo um pino, que vem junto com ela. E a ideia aqui é revestir cada uma dessas bolas com tecidos natalinos. Eu tenho esse tecido vinho com dourado que eu gosto muito e a bola vai ficar toda revestida desse modelo aqui. E para isso eu usei, como eu já falei, tecidos, né? Mas eu usei na verdade retalhos, né? Que eu tinha. São pedacinhos de tecido de algodão, tricoline com essa estampa natalina. E cortei o tecido em círculos. Mas você também pode deixar ele quadradinho e recortar o excesso depois, tá? Vai fazer tirinhas para juntar umas com as outras, uma com a outra, né? E fazer
uma composição bem linda. E enquanto eu estava aqui editando e vendo esses retalhos sendo aproveitados para a decoração de Natal, eu me lembrei de um ensinamento que o próprio aniversariante dessa festa deixou, que foi justamente sobre não desperdiçar. Lembram quando ele multiplicou os pães e peixes? Pois é, quando tudo terminou e viram que havia sobrado comida, Jesus falou assim para os seus discípulos: aproveitai para que nada se perca. Então, que tal seguir esse legado que o dono da festa deixou? Muito bom guardar aí o que você acredita que vai ser aproveitado. Já vi tanto material bom sendo descartado, gente. E é bom a gente sempre lembrar que aquilo que nem sempre serve pra gente, mas pode servir para outra pessoa. Então fica aí essa dica para vocês, tá bom? Gente, e olha a combinação dessas estampas natalinas, que coisa linda. E eu tô só fazendo tirinhas, né? E não contei a função delas ainda. Elas vão servir de uma espécie de viés para essa minha faixa aí de juta que eu cortei de aproximadamente uns 10 centímetros de largura. E eu vou colocar de um lado a fita que foi feita com tecido estampado, lembra? E ela vai ter uma função decorativa, como se fosse uma espécie de viés, sabe? Para ajudar a não desfiar a juta com facilidade. E aí eu já havia costurado, gente, olha como ficou lindo esse detalhe em viés. E eu queria mostrar essa parte aí, olha, onde tem a emenda, que quase não dá para perceber todos os locais onde eu fiz, né, aquela junção no início com os retalhinhos, com aquelas tirinhas, super vale a pena, olha, porque nem dá para perceber. Logo em seguida, eu comecei a fazer uma espécie de um franzido nessa parte onde não tem o viés. A ideia aqui é fazer como se fosse uma mini guirlanda ou como se fosse uma florzinha, sabe? Vocês vão ver como é que vai ficar. Depois de ter feito essa costura do franzido toda à mão, se você quiser pode fazer a máquina também. Eu uni as duas pontas, né, fazendo assim uma espécie de um círculo. Por isso que eu falei que é tipo uma mini guirlanda, mas também quando eu faço a decoração nela, ela parece uma florzinha. Então você coloca aí o nome que você quiser. Então aí, ó, eu uni as duas pontinhas fazendo essa espécie de mini guirlanda e saí procurando alguns itens para combinar aí na decoração. Peguei a bola que eu havia feito no início do vídeo, uma pinha pequena, uma maçãzinha dourada, gente, é um dourado fosco bem lindo. Vou colocar muito brilho aqui na minha decoração porque ela tem esse aspecto mais rústico, né, mais farmhouse. Então eu coloco só alguns pontinhos de brilho, assim, de dourado. E como minha cola quente estava no finalzinho, eu resolvi colocar costurando mesmo. Mas alguns itens, como a própria maçã, que é de plástico, né? Eu colei com a cola quente. Eu vou mostrar para vocês agora a colocação de mais um item aí nessa minha florzinha. Eu vou chamar de florzinha, né, gente? Ou mini guirlanda, pode ser também. Aí já havia colocado a bola, né, de tecido no centro. E então, vou colar a pinha, colar a maçãzinha, como eu já falei, e alguns verdinhos que eu retirei de plantinha artificial. Você pode usar o verdinho que você tiver aí na sua casa. Essas folhagens sempre dão uma vida, né, à decoração. E no total, gente, eu fiz 4 arranjos desse, porque eu queria colocar um em cada suportezinho, como se fosse um pilarzinho do corrimão da minha escada. Aí eu peguei alguns pedacinhos de fio de juta e quadradinhos, né, arredondados nas pontas de feltro para fazer um acabamento aí. O cordãozinho, claro, vai servir para amarrar na escada e o feltro vai servir para dar um bom acabamento. Perceba que o feltro que eu usei foi no mesmo tom da juta para ficar bem discreto esse acabamento. E eu repeti esse mesmo processo nos 4 arranjos. Deixei eles separadinhos por enquanto e fui fazer outro item decorativo para colocar também na escada. Perceba que nessa faixa que eu fiz,
eu coloquei o viés nas duas bordas, né? Aquele viés que eu havia feito mesmo usando retalhos aqui em casa, coloquei nas duas bordas e dividi em 3 partes iguais. Eu vou fazer uma espécie de um lacinho e esses lacinhos não vão ficar na parte de cima do corrimão como os outros arranjos. Eles vão ficar penduradinhos na parte de vidro da minha escada. Costurei normal mesmo. Achei melhor costurar do que botar cola, até porque, como eu falei, minha cola estava no finalzinho e eu achei que costurando ia ficar mais seguro. Depois eu peguei um viés, num tom vinho bem escuro, e dessa vez é um viés comprado mesmo, tá? Esse viés não fui eu que fiz. E resolvi fazer um detalhezinho em forma de um laço, só para dar um destaque nesse laço de juta que eu já havia feito. Foi bem simples, só fiz arredondar ali nas laterais dele e cobri também com o próprio viés, deixando assim um acabamento bem simples. E lembra daquelas bolas que eu havia revestido com tecido no início do vídeo? Eu resolvi pegar algumas delas que tinham sobrado por aqui e fazer um lacinho assim de juta, um lacinho bem rústico. Peguei retalhos, peguei cordãozinho de juta e fiz várias voltas assim na minha mão, tá vendo? Uma distância assim de 4 dedos. Juntei assim umas 5 voltas e depois fiz um amarradinho no meio para formar uma espécie de lacinho bem rústico. Depois eu coloquei um pedacinho de retalho também no formato de laço e coloquei um coladinho com o outro, com um toquezinho de um botão no meio. Eu achei que ficou muito fofinho e vai decorar essa minha bola. No meio dela eu coloquei aquele pinozinho que eu havia retirado no início, lembra? Para poder ficar mais fácil de revestir. E coloquei bastante cola quente e coloquei o pinozinho de volta. Claro que ele não vai conseguir encaixar direitinho, mas você pode colocar até por cima do tecido, que não tem problema algum. Perceba também que eu usei alguns verdinhos, né? Alguns galinhos que eu tinha aqui. Eu sempre gosto de ter esses galinhos, gente, porque eles dão um charme tão especial, né? O lacinho já tá pronto e você vai encaixando ali. E a gente observa mesmo que dá aquele realce. Eu coloquei tanto na parte mais embaixo do lacinho, como na parte mais de cima ali da bola, até para dar um acabamento melhor. Depois de ter decorado essas minhas 3 bolas, que eram as que eu tinha por aqui, eu peguei um fiozinho de juta, passei pelo local daquele pino, né, que tem um espaçozinho para passar uma fita, ou eu resolvi passar o fio de juta mesmo, para combinar, porque eu já estava utilizando o tecido e o fio de juta. Deixei assim uma tira um tanto comprida, eu acredito que eu peguei até 1 metro, para poder amarrar lá na minha escada, e passei deixando com que a bola decorada ficasse penduradinha, ok? Já os lacinhos que eu havia deixado separado, eu resolvi deixar com um espaço assim de quase 1 palmo de distância e colei também fazendo um acabamento bem simples com um pedacinho de feltro na mesma cor, da mesma forma como eu fiz no outro arranjo. Fiz o mesmo processo nas 3 bolas e depois que eles já estavam todos prontos, agora sim é hora de colocar tudo lá na minha escada. Simbora conferir? Antes de começar a colocar meus arranjos, perceba que eu já havia colocado um festão bem simples, um acabamento como se fosse de neve. Coloquei ele todo enroladinho na escada, num formato de caracol. E depois saí colocando esses arranjos em forma de florzinhas, onde fica cada pilar. Pode ver que acima tem um arranjo de florzinha. Entre um pilar e outro,
eu coloquei aqueles outros arranjos que eu fiz com o cordãozinho de juta, o laço e lá na pontinha uma bolinha decorada. É uma decoração muito simples, gente, muito barata, aproveitando tudo que eu tinha aqui, mas foi o que eu pude fazer para poder decorar a minha escada esse ano e deixar ela com clima natalino também. Não ficou aquela escada exuberante, como eu mostrei no início dos vídeos, mas eu acho que é um pontapé inicial que eu dei para poder ir melhorando a cada ano a decoração da minha escada. E nesse lugar aí, ó, que eu coloquei o fiozinho de juta, o cordão de juta, você não é obrigado a fazer do mesmo jeito. Você pode usar também o festão pendurado e com a bolinha lá na ponta e um lacinho, um palmo mais ou menos de distância, decorando, certo? Fica mais cheio, mas eu quis deixar essa ideia como se o lacinho e a bolinha tivesse meio soltinha assim. Achei que ficou bem charmoso. E aí, gente, me digam o que vocês acharam desse vídeo, o que é que vocês mudariam e o que vocês fariam aí na casa de vocês. Me conta aqui nos comentários quem tem escada na sua casa e quem já fez uma decoração. Na verdade, eu queria fazer, né, aquela decoração bem bonitona. Quem sabe aí nos próximos anos, caso eu tenha verba, eu faço aqui uma decoração diferente na minha escada. Mas ó, meu coraçãozinho aqui já tá muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito fazer.